Eu vou te fazer uma pergunta agora que vai mexer com tudo aquilo que você pensa sobre Deus. Por que será que Deus, de todas as nações do mundo, escolheu o povo de Israel? Eu não sei se você sabe, mas o povo de Israel é um povo pequeno no meio do deserto. E mesmo assim, Deus escolheu esse povo para ser o povo dele. E a resposta para essa pergunta ela vai muito além do que você imagina. E eu garanto para você que isso vai mudar a forma como você enxerga a sua própria vocação espiritual nos dias de hoje. Olá, eu sou o Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. E eu quero te dizer que essa pergunta que eu estou te fazendo hoje, ela me persegue por vários anos. Por que Israel? Por que Deus não escolheu uma nação mais poderosa, uma nação mais influente? E depois de tanto estudo, eu acabei descobrindo que a escolha de Israel, ela acaba revelando para mim e para você exatamente como Deus quer usar as nossas vidas nos dias de hoje. Eu quero compartilhar com você 3 princípios que Deus usou com Israel e Ele ainda quer usar comigo e com você. Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus ele não escolhe pelo tamanho, Ele escolhe pelo propósito. E olha só o que Deus falou com Israel em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 1. Ele diz assim: "E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra." Olha só a promessa que Deus está fazendo para Israel. Israel não era a maior nação, eles não eram a nação mais rica, eles não eram a nação mais poderosa. Eles literalmente eram um povinho no meio do deserto, mas Deus tinha um propósito específico para a vida deles. E aí você pode me perguntar qual era esse propósito, Renato? Deixa eu te explicar isso de uma forma muito clara. Imagina que você tem uma planta, uma semente de uma espécie muito rara, e a semente desse um fruto nessa árvore que alimentasse o mundo inteiro. O que você ia fazer com essa planta? O que você ia fazer com essa semente? Onde você ia plantar? Será que você ia plantar essa semente no meio de uma floresta cercada por árvores gigantes? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você tentaria plantar ela num lugar mais aberto, onde seria possível que todo mundo visse essa árvore crescer desde o início. Deus escolheu Israel justamente porque eles eram pequenos, porque quando algo extraordinário acontecesse com eles ou através deles, o mundo inteiro saberia que foi Deus quem fez e não eles mesmos. E sabe o que isso significa para você, para a minha vida no dia de hoje? Talvez você esteja olhando para suas limitações, para os seus desafios e pensando: "Ah, meu Deus nunca vai conseguir me usar, porque eu tenho esse problema, eu tenho aquele outro problema, eu sou assim, eu sou assado." Mas eu quero te dizer que é exatamente desse jeito que Deus gosta de trabalhar. Porque quando ele faz algo incrível através de você, todo mundo vai saber que não foi você que fez, mas foi ele usando a sua vida. E eu posso te dizer isso sentado de camarote, porque eu vi isso acontecendo aqui no Canadá. Quando nós chegamos aqui sem conhecer ninguém, eu mal falava inglês, na verdade, para ser bem sincero com você, eu nem falava inglês, nem para pedir um Big Mac no McDonald's. Mas Deus usou justamente essas limitações para mostrar que Ele era nas nossas vidas. Foi justamente nas minhas limitações que o poder de Deus se manifestou e as pessoas puderam ver que não éramos nós, a minha família, mas era Deus agindo na nossa família em todos os momentos. E agora vem a segunda coisa que é fundamental. Ser escolhido para servir não é você se sentir superior às outras pessoas. Muita gente pensa que Israel foi escolhido porque eles eram os melhores do mundo, porque eles eram privilegiados, mas na verdade não é nada disso. Em Êxodo, Deus deixa muito claro que eles seriam um reino sacerdotal e um povo santo. Isso está escrito lá em Êxodo capítulo 19, no versículo 6. Reino sacerdotal. O que é que um sacerdote faz? O sacerdote, ele literalmente fica no meio. Ele conecta Deus com o povo e o povo com Deus. Então Israel, ele foi escolhido para ser uma ponte e não para ser uma parede. E tem muito mais, porque quando Deus chama Abraão, ele fala que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 3. Você consegue entender aqui o que a gente está tentando dizer? A bênção era para eles, mas através deles todas as nações da terra seriam abençoadas.
Eu quero te explicar isso como eu vi isso acontecendo na minha vida de uma forma real. Uma vez um rapaz me procurou porque ele estava passando por um problema muito grande na vida dele, no relacionamento dele. Ele dirigiu exatamente 3 dias da cidade onde ele estava para me encontrar lá em Vancouver, onde eu morava. E você sabe o que aconteceu? Quando eu estava orando por aquele homem, Deus começou a falar comigo. Eu estava ali para ministrar a vida dele e eu acabei sendo ministrado por Deus naquele momento. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que quando você entende que foi escolhido para servir, você percebe que a bênção ela flui para os 2 sentidos. Ela flui tanto para quem está abençoando e para aquele que está sendo abençoado. Então, se você é cristão, você foi escolhido sim, mas foi escolhido para quê? Você pode estar me perguntando. Você foi escolhido para servir, para você ser uma ponte entre Deus e as pessoas que estão ao seu redor. Você não foi escolhido para ficar se achando a última bolacha do pacote. Você não foi escolhido para ficar se achando melhor do que ninguém. Você foi escolhido para ser um instrumento de transformação na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. E aqui vem o terceiro ponto para fechar com chave de ouro esse assunto que nós estamos tratando hoje. O chamado, ele é global. Ele se estende pelo mundo inteiro. Mas tem um detalhe que é muito interessante e você precisa entender isso. O chamado ele começa localmente. E Jesus ele deixa isso muito claro quando ele disse que nós seríamos testemunhas dele em Jerusalém, depois em toda a Judéia, em Samaria e aí então até os confins da terra. Isso está escrito lá em Atos capítulo 1, no versículo 8. Você percebe a ordem que Jesus está colocando aqui para mim e para você? Jesus ele está dizendo primeiro Jerusalém, depois a Judéia, depois a Samaria e depois o mundo inteiro. E sabe o que isso diz para mim e para você? Isso diz, comece aí aonde você está. E sabe o que isso significou para Israel? Isso significou que eles precisavam aprender primeiro ser povo de Deus no meio deles mesmos e depois, então, levar essa mensagem para o mundo inteiro. E é exatamente assim que funciona nas nossas vidas nos dias de hoje. Deixa eu te falar uma coisa que talvez eu não tenha falado em nenhum outro vídeo ou você nunca me ouviu falando isso pessoalmente. Quando eu senti no coração de vir para o Canadá, eu nunca achei que nós iríamos trabalhar com brasileiros. Nós ainda estávamos sentados na poltrona do avião, saindo lá de São Paulo. E a minha esposa me perguntou, será que Deus está nos levando para trabalhar com brasileiros lá no Canadá? E eu quero confessar para você, eu quero ser muito transparente com você. A minha resposta foi como uma faca bem afiada para cortar aquele assunto de uma vez por todas. Eu disse assim para ela: se fosse para trabalhar com brasileiros, eu ficaria no Brasil, porque o Brasil está cheio de brasileiros. Mas Deus me ensinou que primeiro eu precisava aprender a ser fiel onde eu estava, com a comunidade que eu pertencia, no meu casamento, na minha igreja local, com os brasileiros aqui de Vancouver. Foi quando a gente começou a investir de verdade na comunidade local que Deus abriu as portas nas nossas vidas. Hoje esse canal, nosso canal alcança o mundo todo, mas isso começou servindo os brasileiros em Vancouver e talvez você está aí sonhando em fazer grandes coisas para Deus. E eu quero te dizer que isso é lindo, isso é maravilhoso, mas eu também preciso te perguntar, como é que está a sua família? Como é que está o seu relacionamento com os seus vizinhos? Como é que está o seu tratamento com as pessoas do seu trabalho? Porque se você não consegue ser testemunha onde você está, dificilmente você vai conseguir ser uma testemunha em qualquer outro lugar. Mas quando você é fiel a Deus no pouco, Ele dá muito mais sobre a sua vida. E eu digo isso porque eu vivi isso na prática. Nós começamos orando com um pequeno grupo de brasileiros. Depois chegou uma família. Depois chegaram várias outras famílias. E hoje nós temos um ministério consolidado em Vancouver. E através desse canal, nós temos gente do mundo inteiro sendo impactada pela verdade da palavra. Mas tudo começa na igreja local. E se você quer entender melhor e aplicar melhor esses princípios práticos na sua vida, eu quero pedir para você assistir o vídeo que está aparecendo aqui, onde eu falo sobre os 3 chamados universais que todo cristão tem na sua vida. Porque uma coisa é você conhecer o chamado de Israel e outra coisa é você conhecer e colocar em prática o chamado que Deus colocou sobre a sua vida. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse vídeo de hoje. E se essa palavra falou com você, tocou no seu coração, eu gostaria que você compartilhasse ela com alguém que está precisando ouvir isso. E se você ainda não é inscrito no nosso canal,
canal. Meu amigo, minha amiga, se inscreva agora. Já ativa o sininho, porque toda semana a gente lança um conteúdo novo aqui no nosso canal. Para quê? Para fortalecer a sua fé, para te ajudar a entender melhor a palavra de Deus. E eu quero que você se lembre sempre, você foi escolhido sim, não para ser servido, não para se sentir superior, mas para servir. Não para receber bênção, mas para ser um canal de bênção. E o seu campo missionário está bem aí pertinho de você. Eu gostaria que você ficasse na paz do Senhor e nós nos vemos no próximo vídeo.